tem o poder de tirar de mim o que eu não dou para ele. O demônio não tem o poder de me fazer infeliz. Quem tem o poder de me fazer infeliz sou eu mesmo. Com as escolhas erradas que eu faço, me deixando seduzir por ele, entrando numa vida de pecado, de erro, de confusão. Eu é que vou dando corda para ele, eu que vou pondo na mão dele os instrumentos com os quais ele vai me torturar. Então, o meu pecado é a fonte da minha infelicidade. E o maligno está ali juntinho com o meu pecado para fazer da minha vida um inferno. Na contramão disso daí, no outro extremo está Deus. A fonte da minha alegria, a fonte da minha realização, a minha felicidade verdadeira. Você quer ser feliz, se aproxima de Deus. Será que não está na hora de você ser uma pessoa mais próxima de Deus, mais unida a nosso Senhor? E o que é que nos liga a Ele? A oração. Por isso que Jesus diz aqui, em verdade eu vos digo, se você estiver ligado ao Pai do céu, se você estiver com seu coração unido a Deus, se você pedir ao Pai do céu alguma coisa em meu nome, Deus não vai resistir a você. Deus não vai se negar. O Pai do céu, Ele mesmo vos dará. E Jesus começa essa declaração com uma forma de garantia. Quando você lê na Bíblia, em verdade eu vos digo, é garantia. É como a gente usa aqui no Brasil, é para valer. Entende? Isso aqui não tem jeito, não é de outra forma, é de verdade, é verdade verdadeira. Entendeu? Em verdade eu vos digo, é uma espécie, gente, de juramento. Não é um juramento em si, porque Jesus mesmo diz, né? Para a gente não jurar. Que quando for sim, a gente diz sim, quando for não, a gente diz não. Mas a coisa saudável que mais se aproxima do juramento é isso aqui que ele está dizendo para nós. É verdade verdadeira. É como se ele dissesse assim, pode acreditar, eu estou dando a minha palavra para você. Te dou a minha palavra, que o Pai vai atender você, se você de verdade se aproximar dele em meu nome. Mas por que ele dará? Se você ler lá no versículo 27, você vai descobrir com seus próprios olhos, que você já ouviu o que eu falei, mas é importante você ver na sua Bíblia, por que Deus vai atender você? Olha lá, versículo 27, pois o próprio Pai vos ama. Deus não vai deixar de atender você pelas loucuras que você fez na vida. Deus não vai deixar de atender você porque você é uma pessoa que peca, que então não vai atender ninguém. Todo mundo peca. O Papa peca, mas peca todos os dias. E aquela pessoa mais santinha que a gente conhece, peca. Enquanto o ser humano está caminhando essa vida terrena, a gente peca, gente. Porque nós temos dentro de nós o veneno da maldade, o veneno do pecado. Quando a gente vê, a gente já pensou errado, a gente já está pecando no pensamento. Quando a gente menos percebe, a gente já está se deixando arrastar pelo sentimento negativo, pelo sentimento de raiva, de ira, de ódio, pelo ciúme, pela indiferença. A gente leu aqui, ó, da Santa Teresinha, a inveja, sabe? Quando a gente vê, já foi. Então, se Deus for nos atender porque a gente não tem pecado, está todo mundo condenado. Salva ninguém, não. Então, eu quero te dizer, por causa do que você fez, Deus não vai deixar de atender você. Mas Ele também não atende você, não é pelas coisas boas que você faz. É muito importante que você faça as coisas boas. A gente não entra no céu por causa das coisas boas que a gente faz, mas também não entra no céu sem elas. A gente não entra por causa delas, mas sem elas a gente não entra. A gente entra no céu por causa de Deus, mas quem é de Deus precisa agir como uma pessoa de Deus. Você não concorda? Não dá para dizer que eu estou indo para o céu fazendo tudo que é o contrário do que a gente vai viver lá, não é? Então, não é por causa das coisas boas que eu faço que Deus me atende, não. Por que Ele me atende? Porque Ele me ama.
Deus ama você do jeito que você está agora. Deus ama você do jeito que você é, com as suas qualidades e com seus defeitos, com as suas conquistas, mas também com seus pecados. E Ele não vê a hora de que você recorra a Ele para Ele te atender. Mas tem uma coisa que impede a Deus de nos atender. Sabe o que é? A nossa falta de fé, que não permite a gente recorrer a Ele. Por que a falta de fé impede a Deus de nos atender? Porque quem não tem fé não reza. Isso é fato. Quando você não acredita que a pessoa vai te atender, você não pede. Não é? Quando você acredita numa pessoa e você tem fé na pessoa, e bota a maior fé em você. Então quando você precisa, você vai na pessoa, porque você bota a maior fé nela. Você sabe que ela vai te ajudar. Então naquela hora difícil, que você pensa, meu Deus, quem é que vai me ajudar? Você lembra da pessoa, você vai lá e pede, porque você sabe que não vai sair de mãos vazias. Se ela puder, ela vai te ajudar. Agora, a pessoa pode ter todos os recursos do mundo. Quando você não acredita na pessoa, ou quando você acredita que se você for lá você vai ser maltratado, nem que alguém venha e te obrigue, você não vai. Porque você não confia, você não tem fé na pessoa. A falta de fé não deixa a gente rezar. E com isso a gente perde demais. Porque para os primeiros cristãos, a oração era a fonte para a pessoa se conhecer. Como é que a pessoa se conhecia? Rezando. Uma pessoa que não reza, ela não sabe quem ela é. Por isso que ela fica surpresa que uma coisinha de nada derrubou-a. Por isso ela fica surpresa que ela se descontrolou e agrediu alguém. Ela não esperava por aquilo. Ela diz, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso com uma pessoa. Quanta gente está na cadeia porque matou e nunca antes havia matado ninguém. E num momento de descontrole, aquela pessoa matou a outra. E às vezes matou alguém que gostava, alguém que amava, mas matou num momento de ira, de fúria, de cegueira. Por quê? Porque e você vai conversar com a pessoa, ela diz, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse capaz de fazer um mal assim a alguém. Você sabe por quê, gente? Porque quando a gente não reza, a gente não se conhece. A gente não conhece nem a força que a gente tem, nem a fraqueza que a gente tem. Tem muita gente que é que nem elefante de circo. Está amarrado por um barbante. Você já viu como é que eles prendem elefante no circo? Eles botam uma estacazinha de madeira no chão e amarram no elefante. E ele fica lá preso na estaca. Nossa. Aquele elefante que se ele resolver derrubar uma parede, não consegue tirar uma estaquinha do chão, que você não precisa de nada, além da sua mão para chegar lá e simplesmente puxar. Tem gente que é elefante amarrado por barbante. Em terra lamacenta, que ainda é mais fácil de arrancar. Você muitas vezes para nas dificuldades porque você não sabe a força que você tem, porque você não permite a Deus mostrar para você essa força que você tem no momento de oração. Quando a gente reza, gente, Deus faz com que a gente descubra as forças que nós temos e aumenta as forças que nós já temos. Por isso que a gente fraqueja. Sem oração a gente vai fraquejar. Sem você comer, você vai fraquejar fisicamente. Sem você rezar, você vai fraquejar espiritualmente. Uns dias atrás, eu passei uns maus bocados. Eu cheguei a pensar que eu ia desmaiar durante uma pregação. Eu estava com uma febre terrível. A minha garganta estava toda estourada em feridas, gente. Difícil demais. Estava tomando antibiótico e o antibiótico não vencia aquela enfermidade. Olha, eu fiquei preocupado. Porque o meu instrumento que Deus usa em mim para evangelizar é a garganta. Fiquei preocupado. E por que aconteceu aquilo? Porque muito fraco, me alimentei mal naqueles dias, muitas viagens, trabalho, me alimentei mal, enfraquecido, a bactéria tomou conta. Não é? O inimigo tomou conta. Quando você é uma pessoa que não tem força espiritual, porque você não se alimenta da presença de Deus, o demônio toma conta da sua vida. Ele acaba com você. Você não tem resistência, você não tem imunidade.
Aí ele vai te destruindo, colocando medo no seu coração, ele vai acabando com você, te desanimando, coloca preguiça quando as oportunidades aparecem, oportunidades boas, te desanima quando aparece qualquer dificuldade e, sobretudo, te mantém dentro de uma gaiola chamada medo. Medo do futuro, medo da doença, medo da morte, medo de se arriscar, medo de não ser amado, medo de não casar, medo de pegar e de morrer abandonado numa cama sem ninguém para cuidar, medo de ficar aleijado, e você vai vivendo de medo. Aliás, você não vai vivendo por medo. A oração, ela é a fonte para a gente se conhecer, descobrir as nossas forças, mas descobrir também as nossas doenças, porque todos nós carregamos doenças emocionais. Todos nós somos difíceis. A gente não é gente fácil, não. Eu não sou, você não é, e ninguém aqui é, tá? Às vezes a gente pensa assim, na Canção Nova é um céu, então vem aqui conosco, você descobrir, é céu por causa da presença de Deus, mas é um purgatório por causa da presença de nós uns para os outros. Todos limitados. Os defeitos de um incomodam o outro. Quando nós entramos na Canção Nova, nós não passamos por uma porta e não tinha na porta um cabide escrito assim: pendure aqui os seus pecados e seus defeitos. A gente entrou com os nossos pecados e com os nossos defeitos, e por causa disso nós sofremos. Aqui na Canção Nova nós sofremos uns com os outros, porque todos nós somos doentes em tratamento, mas graças a Deus, como a gente já melhorou do que a gente era para o que a gente é. Se a pessoa se dedica verdadeiramente a Deus, ela vai melhorando. Mas também não tem lugar melhor para ela piorar do que dentro de uma obra de Deus sem ela rezar. Porque às vezes a gente pensa assim: eu vou entrar numa obra de Deus porque lá eu vou melhorar. Se você se unir a Deus, melhora mesmo. Agora, se você entrar lá sem Deus, se você estiver numa coisa de Deus, mas sem vida de oração, sem disposição de mudar de verdade seu comportamento, se converter, você não sai melhor, você sai pior. Inferniza, né? A si mesmo e os outros. Acaba infernizando a você mesmo e as outras pessoas. Então, os primeiros cristãos, Pedro, Paulo, João, Silas, Tiago, aqueles que você gosta, e os primeiros santos da igreja, os primeiros padres, todos eles sabiam que quando a pessoa mergulha na oração, Deus mostra para ela quem ela é, mostra para ela o que precisa ser curado e mostra para ela a força que ela tem. Por isso a oração, ela é também remédio para todas as feridas que nós hoje, nos nossos dias atuais, tentamos curar por meio de técnicas psicológicas. Porque a psicologia, como a gente conhece, é uma coisa recente, mas o ser humano já é ser humano há muito tempo e já é doente há muito tempo. Então, como é que as pessoas faziam quando não tinha psiquiatra, quando não tinha psicólogo? Elas sabiam de um lugar onde elas fossem, elas seriam curadas. Que fonte é essa, Marcos? Oração, encontro pessoal com Deus. Porque quando a gente reza, a oração, ela cumpre em nós duas missões. Uma é reveladora. Jesus ainda vira para eles e diz assim: credes agora? Agora vocês estão vendo, agora vocês estão enxergando. Por quê? Porque eles estavam no meio de um diálogo com Jesus. Gente, o que é a oração senão um diálogo com o nosso Senhor? Quando a gente conversa com Deus, a gente vai ficando esclarecido, a gente começa a entender porque que o nosso casamento não está bom, a gente começa a entender porque que o outro maltrata a gente começa a entender porque que a pessoa está triste, a gente começa a perceber porque que algumas pessoas são resistentes a nós, têm ciúme, têm inveja, a gente começa a perceber de onde vem aquela fraqueza, aquela tristeza, aquela ansiedade que está tomando conta de nós. Deus nos mostra. Então, a primeira coisa, ela é reveladora. Segunda, ela é terapêutica. A oração, ela é terapêutica. Eu conversava aqui, inclusive, com um dos meus irmãos de comunidade. A esposa está fazendo um acompanhamento psicológico, está sendo bom para ela. E eu dizia para ele: mas além disso, a oração. É preciso rezar. Porque na oração Deus nos dá a força que às vezes
Mesmo numa terapia psicológica a gente não encontra. É preciso rezar. Porque a oração é mais, gente. É mais. A oração é encontro com Deus. E quem se coloca na presença de Deus nunca sai da mesma forma que entrou. Nunca sai. Você não será igual. Já fez pão assado? Delícia. Você preparou a massa, colocou lá na forminha, enfiou no forno, e quando você tirou, era a mesma massa que você colocou? Era e não era. É a mesma massa, ninguém trocou. Mas você comeria antes? Come um pão fermentado cru para você ver o que vai te acontecer. Mas depois de ter sido colocado para assar, é um alimento delicioso. Como é gostoso, na verdade, um pãozinho quentinho. Você passa assim, uma manteiga derretendo ali na hora. A barriga vamos tá parar com esse roncando. assunto, né? Vai, calma. Agora, quando você não se põe ao calor do amor de Deus, eu e você, nós somos massa crua, fermentada. Sabe aquele negócio que vai azedando? É a gente sem a luz de Deus na nossa vida. E quem comer de nós, quem se alimentar da gente vai passar mal. Mas põe a pessoa na presença de Deus, ela vira alimento. Por isso que quando uma pessoa é de verdade de Deus, tem sempre alguém atrás dela, porque ela oferece aquilo que alimenta a pessoa. Você não gostaria de ser um pão assadinho assim? A presença de Deus. Quando você entra na presença do Senhor, o Espírito Santo cura você de todo mal e cura você de toda tristeza, derramando alegria. Por isso que Jesus diz assim, não é? Até agora não pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa, não é? Reza. E o Senhor vai nos curar de todo mal e de toda tristeza, derramando alegria. Na oração a pessoa ela reconhece todos os seus erros, todas as suas enfermidades, e através da oração ela experimenta a cura. Por isso que uma pessoa que reza, ela não é só uma pessoa boazinha, uma pessoa piedosa, uma pessoa religiosa. Pela oração ela se torna uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa mais sadia, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais completa. Ela se torna alguém que se encontrou. Ela se torna uma pessoa feliz, ela se sente feliz. Como eu gostaria que todos nós rezássemos mais, não é? Eu, durante tanto tempo aqui no Sorrindo para a Vida, eu insistia nesse livrinho que é o Passos para a Cura e Libertação Completa. Por quê? Porque o bem que a gente recebe, a gente quer que as outras pessoas experimentem. E eu fui entendendo na vida, Paula, que não é uma chave mágica que a gente vira e tudo muda, mas é um caminho. São passos para a cura e para a libertação completa. Só que é um caminho que a gente não quer que acabe mais, porque a cada dia uma surpresa, a cada dia uma alegria. Sabe, esses passos que nós vamos dando com Jesus é a coisa mais feliz do mundo, não é? Por isso eu gosto de pensar no céu também não como uma meta, um lugar onde a gente chega, mas um caminho, porque essa caminhada com Jesus é tão gostosa que eu gostaria que ela não acabasse nunca, que ela fosse eterna, a gente sempre crescendo, sempre melhorando, sempre descobrindo, né? Isso que Deus quer pra gente, né? E a oração faz isso com a gente. Você deu a chave, mas que não é mágica. Não é mágica. Mas abre a porta. Mas é uma companhia, é a companhia necessária para esse nosso caminho, oração. Me lembrei de um dia que você pregou, Márcio, que rezar em dias bons para suportar os dias maus. Porque nos dias maus a gente nem dá conta de rezar. Dá conta, quando vem aquela dor, aquela tribulação, né, Fernanda? A gente fica cego, é tomado de emoção, e às vezes a gente vai atendendo algumas pessoas e a gente vai percebendo assim, será que ela não estava preparada para aquele momento de sofrimento? Porque a vida é sofrimento, ela também é, ela tem alegrias, mas os sofrimentos virão, eles chegam. Faz parte do caminho, né? E rezar dessa segurança toda que o Márcio falou, né? Deus cuida de mim, Ele me ama, é um Deus amoroso.